O Tabernáculo de Moisés. Parte 30. No vídeo anterior, exploramos a importância e o significado do altar de bronze no tabernáculo. Vimos como ele representava o sacrifício e a expiação dos pecados do povo de Israel, apontando para o sacrifício definitivo de Cristo na cruz. Dando continuidade ao estudo do altar de bronze, neste vídeo exploramos as medidas do altar e seus significados simbólicos. Vamos ao conteúdo. Será quadrado, com 5 côvados de largura e 3 côvados de altura. Êxodo 27 verso 1. Temos aqui dois números relevantes em relação às medidas do altar de bronze. O altar teria 3 côvados de altura. 3 é o número da divindade. Este altar, que seria um instrumento para a provisão do sangue da expiação, aponta para o Deus triuno. Mas o altar de bronze deveria ter 5 côvados de comprimento e 5 de largura. O número 5 é um símbolo da graça de Deus. O altar de bronze era o lugar onde seria derramado aquele precioso sangue para a propiciação das pessoas, assim como a cruz do Calvário foi o lugar onde o precioso sangue de Cristo foi derramado por nós. Na cruz, Cristo foi perfurado em 5 lugares, nos 2 pés, nas 2 mãos e no lado. Estas 5 feridas de Cristo representam as 5 respostas de Deus para as 5 declarações de Satanás quando desafiou o poder de Deus no céu: eu me levantarei, eu me exaltarei, eu me assentarei, eu subirei, eu serei. O número 5 é visto através de todo o tabernáculo. Ele é o número mais evidente em toda a construção. É perfeitamente adequado que o número da graça seja o número que prevalece no lugar da habitação de Deus entre seu povo. Se não fosse pela graça de Deus, não haveria habitação alguma. Será quadrado. Êxodo 27 verso 1. Medidas quadrangulares não são específicas do altar de bronze. O altar de ouro era quadrado, o lugar santíssimo, o véu, a porta e o peitoral do sumo sacerdote era quadrado. O número 4 aponta para o fato de que a mensagem da redenção deve ser pregada aos 4 cantos desta terra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1 verso 16. Porém não devemos nos esquecer de que tanto a mobília quanto o acampamento estavam dispostos em forma de cruz. Isto tem duplo simbolismo. De um lado demonstra que os evangelhos nos dirigem à cruz de Cristo, como também ao fato de que, depois que passamos pela cruz, somos guiados para a cidade quadrangular mencionada no livro do Apocalipse. O único caminho para se chegar a esta cidade é a cruz. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Êxodo 27 verso 2. Havia 4 chifres no altar de bronze. Vemos aqui outra ligação entre o altar de bronze e o altar de ouro: chifres. Chifres, como vimos, simbolizam a força e o poder dos animais. Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Salmos 92 verso 10. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Jeremias 17 verso 1. Chifres expressam salvação, força e poder. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Lucas 1 verso 68 e 69. Para todo mundo e para toda criatura mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1 verso 8. Ao longo das Escrituras, o chifre aparece relacionado a alguns importantes eventos. O carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaque estava preso pelos chifres. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos,
Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Gênesis 22 verso 13. Israel tocou trombetas feitas com chifres de carneiro durante a queda dos muros de Jericó. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Josué 6 verso 8. Cristo é representado como um cordeiro com 7 chifres. Então, vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5 verso 6. Havia chifres na figura simbólica da besta. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças e, sobre os chifres, 10 diademas e, sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13 verso 1 e 2. O chifre era usado para ungir reis. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. 1 Samuel 16 verso 13. Os chifres tinham um significado especial para o altar de bronze. Em primeiro lugar, eles eram adornos funcionais, pois era ali que os animais ficavam amarrados. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram todos involuntários. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Salmo 118 verso 27, mas o Senhor Jesus Cristo se entregou de forma voluntária, como nosso sacrifício, uma vez por todas. Ele não teve de ser amarrado. Ele aceitou tudo por amor, em obediência à vontade do Pai. Ninguém tirou sua vida, ele a deu espontaneamente, oferecendo-a no altar do Calvário. Então, eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Hebreus 10 do verso 7 ao 10. A Bíblia menciona eventos importantes e altamente simbólicos relacionados a chifres. Em Êxodo 21 do verso 12 ao 14 vemos que os chifres do altar eram lugar de refúgio. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então, te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Durante uma rebelião, Adonias foi apanhado em pecado e correu para os chifres do altar buscando refúgio para escapar do julgamento do rei. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão, eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo, jure-me, hoje, o rei Salomão que não matará seu servo à espada. Respondeu Salomão, se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros, e o fizeram descer do altar, então, veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse, vai para a tua casa. 1 Reis 1 do verso 50 ao 53. Salomão foi misericordioso e lhe deu uma chance de se defender. Quando Joabe se rebelou contra o rei, ele também correu para os chifres do altar, mas não recebeu misericórdia. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que se não desviara seguindo a Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar,
Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: Assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: Não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: Faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim, o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, isto é, a Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim, recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre, mas a Davi, e à sua descendência, e à sua casa, e ao seu trono, dará o Senhor paz para todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa, no deserto. 1 Reis 2 do verso 28 ao 34. Obrigada por assistir até aqui. Continuaremos a falar sobre o altar de bronze no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.